Pessoal, tudo bem? Deus abençoe a todos nesse momento. Tem um tempão aí que eu não coloco vídeo aí no canal. Hoje quero trazer uma meditação junto com vocês e nesse vídeo eu quero falar o porquê de muitas pessoas estarem tomando direções sem a direção do Espírito Santo. Se nós analisarmos o livro de Atos dos Apóstolos, vamos ver a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E hoje, a cada dia que se passa, as pessoas elas estão tomando decisões sem a direção do Espírito Santo. Eu quero trazer uma reflexão baseada no livro de Atos. Nós vemos que Jesus ele deu uma ordem aos seus discípulos que eles permanecessem em Jerusalém. E eles permaneceram ali em Jerusalém, orando, porque havia a promessa do Espírito Santo. E Jesus ele não queria que seus discípulos seguissem, fazer uma obra sem a direção do Espírito Santo, porque sabemos que quando nos envolvemos em uma obra, na questão do serviço cristão, sabemos que nós estamos nos envolvendo na questão do campo espiritual. Ou seja, nós vamos lidar com coisas espirituais na vida das pessoas, no mundo espiritual, com as forças das trevas. E vemos ali no livro de Atos a ação do Espírito Santo ali dirigindo a igreja. Quando eu digo a igreja, eu me refiro às pessoas, como na vida de Pedro, João, Estevão, Paulo, nas viagens missionárias de Paulo. E para que nós não venhamos tomar nenhuma decisão que não seja a decisão do Espírito Santo, precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, tanto para iniciar uma obra, um serviço, se realmente é da vontade de Deus, se realmente é o Senhor que quer que nós vá pregar o Evangelho em um determinado lugar. Você pode dizer assim, mas a Bíblia diz que nós devemos pregar o Evangelho. Sim, eu concordo plenamente com você, mas nós vamos ver no livro de Atos, lá, se eu não me engano, se é o 16 para o 17, eu não sei, não estou bem lembrado, mas lá no livro de Atos diz que Paulo ia pregar o Evangelho em um determinado lugar, só que o Espírito de Jesus Cristo o impediu dele pregar. Entendeu? Não era o caminho, não era a rota que o Espírito queria levar Paulo. Então, é o que nós precisamos aprender no livro de Atos, a questão da direção do Espírito Santo, ou seja, você ser direcionado pelo Espírito. E vemos assim hoje muitas pessoas fazendo um monte de loucura aí, em nome do Espírito Santo. Vemos lá no capítulo 13 de Atos, lá quando Paulo estava ali na igreja de Antioquia, eu vejo ali 3 ações do Espírito Santo que precisamos hoje em nossas vidas. No versículo 2 do 13, diz que eles foram chamados pelo Espírito, ou seja, chamados pelo Espírito. Ou seja, o Espírito usou profetas e mestres para separar Paulo e Barnabé para o serviço missionário. Então nós vemos ali o chamados pelo Espírito Santo. Já no versículo 4, nós vemos o que? Enviado estes pelo Espírito Santo. Eles foram agora enviados pelo Espírito Santo. Então nós precisamos ser chamados pelo Espírito, enviados pelo Espírito. E vemos quando Paulo chega em um determinado lugar, ele prega o Evangelho para um homem de alta posição, e havia ali um homem, era falso profeta, o texto diz claramente que ele era um falso profeta, e Paulo pregava a palavra e ele tentava persuadir aquele homem que Paulo estava pregando o Evangelho. Então, no versículo 9, nós vemos o que? Paulo, cheio do Espírito Santo, determinando uma palavra, ou seja, determinando uma palavra ali na vida daquele homem, porque diz que Paulo ali
falou que aquele homem ia ficar cego. Então, mas o que eu quero lhe chamar a atenção é na questão quando diz que cheio do Espírito Santo, certo? Eu citei chamados pelo Espírito, enviados pelo Espírito e cheio do Espírito Santo. Então, nesses últimos dias, nós precisamos ser chamados pelo Espírito, enviados pelo Espírito e cheio do Espírito. Porque nós não podemos fazer nenhuma obra de qualquer jeito. Infelizmente, hoje se faz uma obra de qualquer jeito. E a palavra está nos ensinando. O livro de Atos é uma grande referência, como diz Ellen Juste Gonzalez, autor, é o que nós precisamos aprender. Ok? Então tá aí. Essa palavra aí, deixo para vocês, que possa estar ajudando vocês, que nós possamos estar fazendo uma obra, não de qualquer jeito, mas uma obra direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe, um abraço, se inscreve no canal, compartilha, que desse jeito você vai estar me ajudando, ok? Um abraço e Deus abençoe.